Covid-19, o que inviabilizou o retorno do pregão presencial marcado para hoje. Sobre esse assunto, a gente conversa a partir de agora com o Cleiton Menezes, que é presidente da Comissão Especial de Licitação. Cleiton, muito obrigado pela disponibilidade de conversar novamente aqui com a gente na Sagres. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Obrigado pela oportunidade de falar mais uma vez aqui sobre Tranquilo, obrigado o processo da folha de... Isso, obrigado pelo contato com a gente aqui, Cleiton. Enfim, quais foram os motivos que levaram para uma nova suspensão desse pregão? O caso positivo de Covid-19 realmente inviabiliza a realização do pregão? Esse é o fator, Cleiton? Nesse momento, sim, porque a comissão ela é uma comissão especial, ela não é uma comissão permanente. E ela foi criada exatamente para a condução desse processo. E na última quinta-feira, a nossa pregoeira oficiânica dentro desse processo, ela foi diagnosticada com a Covid-19. Então, daí o motivo pela suspensão nesse primeiro momento agora. E que avaliação se faz, Cleiton, sobre esse processo que agora passa por uma nova suspensão, né? Já houve questionamentos do Tribunal de Contas dos municípios, mudanças no próprio edital. Qual é a avaliação para o momento, inclusive na relação com o mercado? Uma proposta foi feita e a Prefeitura, você mesmo disse em entrevista aqui a gente, tinha a expectativa de ampliar isso, de ter novas propostas. Qual que é o momento aí desse processo, Cleiton? Não, o processo ele foi a sessão do pregão que a gente fala, ela foi aberta e naquela sessão houve duas empresas interessadas, só que apenas uma providenciou o credenciamento. Então o processo vai seguir com essa empresa que fez o credenciamento. Agora não tem mais oportunidade de apresentação de proposta por parte de outras empresas, não. E agora fica na dependência da situação dessa pregoeira, não estou com o nome dela aqui, mas quando ela se recuperar da Covid, testar negativo, aí é que o pregão vai ser retomado, Cleiton? Isso, a gente vai esperar ela restabelecer a saúde lá, fazer um novo exame e a gente vai retomar, vai dar andamento novamente no processo. O processo, ele foi assim, a pregoeira é a Indy, né? É a Indy. É importante a gente diferenciar a questão quando fala suspensão do pregão com suspensão da sessão. Na verdade, o pregão, ele nunca foi suspenso o pregão. O que foi suspenso foi a sessão, ou seja, a sessão de realização do pregão ela já foi iniciada. Nesse momento, nós fizemos a suspensão da sessão, ou seja, quando o pregão for retomado, a sessão for retomada, a gente vai iniciar daquele ponto que ela tinha sido parada, que ela foi suspensa. Entendi. Cleiton Menezes, que é presidente, portanto, dessa Comissão Especial de Licitação. A pregoeira que está com Covid é a Indy Adriana Barbosa de Oliveira, diagnosticada com Covid-19. Por isso, então, a reunião foi inviabilizada, afirma aqui para a gente o Cleiton Menezes. Cileide Alves, com você. Bom dia, Cleiton. Obrigada pela sua presença. Então, não tem data marcada para essa sessão ser reaberta? Nesse primeiro momento, não. Por isso que a gente colocou lá por tempo indeterminado, porque é um fator externo à vontade da comissão, né? Assim que ela superar essa fase de infecção pela Covid, a gente vai sentar com ela e vai definir melhor data para ser dado sequência ao processo. Bom, Cleiton, chamou atenção, né, na época da suspensão lá aí já foi da sessão também, né? Porque já estava realizando o leilão e aí vocês adiaram a decisão. O fato e eu queria entender, se você pudesse me ajudar nisso, é o seguinte: só tinha uma proposta, né? Só uma empresa. E ainda assim vocês suspenderam para que essa empresa fizesse uma outra proposta. Mas há essa possibilidade, quer dizer, já que não há outra empresa, ela tem a obrigação de aumentar o preço se ela é a única. Se eu for comprar um produto que só eu faço oferta, por que eu vou aceitar
aumentar o preço? Desculpa. Sileide, na verdade, não, eu tive uma gripe muito forte semana passada. Trabalhei só na sexta-feira, estava de atestado. Eu fiz o teste na quinta-feira, deu negativo, por isso que eu retornei ao trabalho. Mas eu passei por uma gripe muito forte na semana passada. Pegou o H3? Sileide, com relação a... essa mesmo aí. Essa mesmo, como se diz. Com 46 anos de idade, eu nunca tinha pego uma gripe tão forte. Na verdade, eu já tive Covid em 2020. E eu me senti mais desconfortável com a gripe do que quando eu tive Covid, entendeu? Uhum. É muito forte mesmo. Bom que tá bem já. Só com a tosse agora. A tosse está no finalzinho já. Em Sileide, a sessão ela funciona assim, ó. O que acontece? No dia da abertura, no dia 28/12, nós tivemos a presença de 2 instituições financeiras interessadas. E aí o procedimento ele inicia com o credenciamento que a gente fala. Ou seja, a gente vai credenciar os representantes dessas instituições. Quando a gente foi proceder ao credenciamento, coincidentemente foi no mesmo dia que o presidente Bolsonaro ele vetou um artigo de um projeto de lei lá, que já tinha sido aprovado no Congresso, que esse artigo ele tinha impacto direto na destinação dos recursos do Fundeb. E foi exatamente na hora da sessão que saiu o Diário Oficial da União. Então, uma das instituições elas resolveu continuar no credenciamento, e uma outra instituição ela recebeu o comando da direção superior que não era para participar do credenciamento. Ou seja, inicialmente a gente teria 2 instituições, mas na hora do credenciamento apenas uma se credenciou. Num segundo momento, dentro da sessão, a gente faz o recebimento da proposta e a classificação dela. Ou seja, a proposta para ser classificada, para ir para uma outra etapa, ela tem que ser apresentada em conformidade com as condições do edital, ou seja, de ter pelo menos, no mínimo, 165 milhões. E foi o que aconteceu com a proposta dessa instituição que resolveu fazer o credenciamento. E dentro dessas 3 fases, uma que a gente fala que é a fase mais criteriosa é a fase de habilitação, onde a gente vai estar analisando toda a documentação que foi apresentada, e não apenas a documentação apresentada nesse propósito, mas a gente olha também outros processos dentro da prefeitura que pode ter reflexo no processo licitatório. Então, só para chegar na sua pergunta, o que acontece? Não é que tem apenas um licitante que a prefeitura ela tem que, tipo assim, que ela não pode fazer uma negociação com essa instituição para ela buscar o equilíbrio que a gente fala. Ou seja, a gente tem um valor que está sendo perseguido nessa licitação, mas não é só porque apareceu uma única instituição que a gente não pode ter negociação com ela, não. Então, a gente suspendeu a sessão para fazer a análise da documentação. Tão logo essa documentação ela seja concluída e se tiver tudo ok com a documentação, aí a gente vai reabrir a sessão de realização do pregão e a gente vai entrar na fase de lance. Aí a sua pergunta é assim, mas só uma empresa ela é obrigada a dar lance? Não, ela não é obrigada a dar lance, mas também a prefeitura não é obrigada a não insistir na busca de uma proposta melhor, não, até mesmo porque a gente tem um estudo e o estudo mostra o valor que esses ativos estão avaliados e a prefeitura vai buscar um equilíbrio ali para chegar nesse valor ou então pelo menos próximo dele, entendeu? Isso é normal dentro dos procedimentos licitatórios, a gente chama de buscar uma proposta mais ampla. Buscar o quê? Falhou a internet. Uma proposta mais vantajosa. A administração pública ela sempre busca uma proposta mais vantajosa para aquilo que ela está licitando, entendeu? O parâmetro de vocês é 250 milhões. Olha, nós temos um estudo, esse estudo apontou um valor, mas como eu já venho afirmando nas outras oportunidades que eu tive de falar sobre o preço, a gente vai divulgar esse estudo só após a conclusão do processo, entendeu? Tá. Bom, então, se eu entendi, quando for reaberto o leilão, e estando tudo correto com a documentação do banco, vocês iniciam uma negociação
Tipo, a empresa, se não quiser oferecer lance, a prefeitura pode não homologar o leilão e fazer um outro leilão, é isso? Qualquer licitação ela pode ser revogada por interesse público. Se assim ela pode ser revogada por interesse público. A qualquer momento, qualquer licitação ela pode ser revogada. Se o cenário analisar, se o cenário nos permitir fazer uma análise nesse sentido, aí é discricionalidade da prefeitura, entendeu? Então, nesse primeiro momento, nós não trabalhamos com essa possibilidade, não, até mesmo porque a gente entende que deve vir uma proposta mais vantajosa, até mesmo porque, por tudo aquilo que a gente analisou de outros processos semelhantes aos processos de Goiânia. Então, a gente não... Nesse momento agora, a gente trabalha com a conclusão do processo. Trabalha visando a conclusão do processo com a instituição que está credenciada. Se tiver tudo ok com a documentação, ela apresentando uma proposta mais vantajosa para o município. A gente trabalha com esse cenário. Tá, mas se ela não apresentar, a saída que a prefeitura tem é não homologar o leilão e abrir uma nova licitação. Nesse momento, eu não posso afirmar isso para você, entendeu, Silete? Porque, por exemplo, a gente vai analisar não só a questão do processo, mas a gente vai analisar questões futuras também. Por exemplo, essa questão do Fundeb, se existe a possibilidade do veto ser derrubado, que isso tem impacto direto. Nós temos a questão da taxa Selic também, que quando a gente analisou, quando a gente fez o estudo, ela era 5,25, hoje ela está 9,25, se não me engano, tem uma previsão de ir para 11,75, agora já na próxima reunião do Copom. Então, esses cenários, eles serão avaliados, mas nesse momento a gente não pode falar, não, se não tiver uma proposta melhor, a prefeitura vai revogar a licitação. Não tem, hoje, nesse momento, a gente não afirma isso, não. A gente afirma que a gente vai buscar o melhor para o município, vai tentar fazer fazer com que essa proposta que foi apresentada ela seja melhor avaliada, e isso a prefeitura não abre mão. Então, o nosso posicionamento é buscar todas as condições de negociação para que a gente tenha uma oferta melhor. Bom, com esses adiamentos, agora ficou sem uma perspectiva de conclusão desse processo? Não, na verdade, o processo está bem próximo de concluir, entendeu? Igual, por exemplo, assim, o fato de ter tido esse adiamento agora, em razão do Covid da nossa colega de trabalho, ele não traz prejuízo assim, do processo, não. O processo ele já passou pela fase mais crítica. O processo, quando ele chega ao ponto de iniciar a sessão, a gente fala que ele está 95% pronto. Ou seja, se eu marco uma próxima sessão agora e o cenário fique de acordo com aquilo que a prefeitura está buscando, a gente consegue concluir esse processo aí bem, bem rápido, porque, por exemplo, assim, você faz a sessão, e aí a gente tem, depois de concluída a sessão, a gente tem um procedimento que a gente chama de adjudicação. A gente já pode fazer esse procedimento dentro da mesma sessão. E depois a gente já vai para a fase de contrato, parecer da Procuradoria, a fase de contrato, ou seja, já vai caminhando bem para o final mesmo, entendeu? Então, o processo, fase crítica dele, já passou faz tempo. Tá? Enquanto isso, vocês já prorrogaram o contrato com a Caixa até quando? Nós já iniciamos o processo interno aqui para fazer mais um vínculo com a Caixa Econômica aqui, mas assim, o prazo que esse contrato será firmado, ele inicialmente era de 60 dias, mas a gente vai fazer uma reanálise essa semana, se os 60 dias vai ser suficiente ou se vai precisar ser mais, mas o procedimento já foi iniciado, sim. Rubens? Cleiton, era isso. Muito obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. Um abraço, bom trabalho aí. Melhoras também, que essa tosse ainda está incomodando, né, depois da gripe. Mas até uma próxima aí. Obrigado pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade e estou aqui à disposição para qualquer esclarecimento que precisar. Estamos à disposição. O secretário de Finanças está sempre à disposição.
Obrigado pela disponibilidade aqui de conversar com a gente. O Cleiton Menezes, que é o presidente da Comissão Especial de Licitação para Venda da Folha de Pagamento aqui da Prefeitura de Goiânia, dos servidores municipais. Destaque a íntegra da entrevista no nosso portal, o sagresonline.com.br. Intervalo, daqui a pouco a gente volta para